Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 665 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com meu amigo Chico Gabriel, que assim como eu, teve o privilégio de viver os anos 70. Paz e amor, Chico. Bem o finalzinho. Não deu nem pra ter o gosto. Deu nem tempo de usar as roupas coloridas e o cabelo maluco, Não né? deu nem tempo de usar a boca de sino. Minha mãe usava, eu sei porque eu tinha fotos dela bebê e eu via minha mãe com aquelas bocas de sino grandonas. Assim. Eu, no máximo, que fui naquelas festas retrô, eu consegui usar. Eu sou o Chico Gabriel e eu tô aqui com a Adriana De Gaspari. Ó, Adriana, você sabe que o tempo passa, o tempo voa, mas o Irmãos.com continua numa boa. Olha! Ouso dizer que nem em 2006 essa propaganda existia mais, viu? Então quem lembrou? É verdade, acho Quem que em 2006 lembrou? o Bamerindos já tinha falido, Já tinha cara. valido, porque meu pai era do Bamerindos, então eu sei quando foi. Então Meu não, Deus. gente, não, já não existe. Se denunciou, hein, Chico? Se denunciou legal. Denunciou. É que eu sinto isso quando a pessoa fala, vamos cantar aquela canção, aquela velha lá, e é uma música de 10 anos atrás, assim, sabe? Nossa. Essa daí é tão velha. Já falei, não, gente, eu vi o vídeo dessa no YouTube. Não pode ser velha. Velha é vídeo quando a gente vê no MTV, né? Na televisão do MTV. Isso aí é velho. E eu sou a Adriana, estou aqui com o André, que há 20 anos atrás não gravava podcast com a gente. Olha, André. É verdade. Agora tenho o privilégio de fazer parte da equipe Irmãos.com. Olha essa. Muito bem. E eu tô aqui com o Paulinho De Gaspari. Eu não sei se ele sabe o que mudou em 20 anos, mas pergunta pras costas dele que elas vão saber. Esse é o Geriatra Cast Seu entrando no Geriatra ar. Cast. A gente tem que cantar a musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Gente, o que de vocês não está funcionando mais? Porque a gente já tá numa idade de que sente dor em tudo, né? A gente acabou de perder a nova geração que estava ouvindo esse episódio para tentar descobrir um pouquinho Exato. mais sobre a Não, realidade. A nova geração tá aí com a gente sempre. Porque eles querem ouvir a sabedoria dos mais velhos. E esse episódio aqui é para comemorar os 20 anos do podcast Irmãos.com. Sim, 20 anos de 20 podcast. anos, marido, Mais uau. do que isso, do podcast mais antigo do Brasil ainda em atividade. Olha! Não é pra Tem pouco, que a senhora mas não é pra ChatGPT tem muitos. que arrumar aí, ó, Gemini, ChatGPT, Google, tudo aí, porque você bota no Google, eles ficam meio perdidos. Não sabe, Então né? a gente tem que continuar martelando. Você aí, ó, que tá ouvindo a gente, que tá vendo também, digita no Google aí, ó, irmãos.podcast, irmãos.com, mais antiga atividade, que daí vai martelando, vai. Não é assim que funciona muito bem Não o é, amor? algoritmo, mas enfim. Amor. Eles não podem ajudar a gente em nada? Tem que colocar isso no Wikipédia, aí funciona. Temos que Vamos criar uma Wikipédia pro editar o irmãos.com, amor? verbete lá ou criar um. Tem que ver como é que funciona isso. Eu nunca fui atrás, mas não é pra isso que estamos aqui mas hoje. tá Vamos aqui, celebrar. é uma boa ideia a gente criar uma Wikipédia pro irmãos.com. Tá, vamos, vai ser o Irmãospédia. Comemoração. Ou Wiki Irmãos, vai ser. Wiki Irmãos. Eu achei Wiki Pessoas. bem, Wiki Pessoas. Então nós estamos aqui para lembrar um pouquinho como era o mundo em 2006 e o que mudou nesses 20 anos, pra gente ter um choque de realidade, um choque de idade também. Esses dias a gente publicou um episódio antigo que a gente tava comemorando, era 4 anos do podcast, né? Quando a gente gravou com o Paulo Júnior, naquele episódio do Vida Cristã Relevante, sim. e a gente falando nossa idade na época, assim, eu Bonitinho, reeditando né, isso amor? agora, foi tão Ele é bonitinho. chocante. E a gente vai ter mais um pouco desse choque aqui, conversando com os nossos amigos sobre a realidade desses últimos 20 anos. Podcastirmãos.com. Eu tenho só que dizer que eu sou a única que tenho desculpa pra falar que o corpo mudou em 20 anos, porque eu tive 2 filhos, tá? Vocês não, então tudo bem, já fiz minha parte aqui. Não, mas você pelo menos tem justificativa. E a É, gente que não então, tem justificativa. Então, Tipo assim, tá exatamente. tudo zoado. Eu tenho uma justificativa, até esse tempo, o Paulo tava falando de ouvir podcast antigo, aí eu tava ouvindo um no barquinho, onde eu não sei por que razão a gente tava falando o peso de cada um. E eu pesava 50 quilos, 52 quilos eu pesava. Nossa. Naquela época. Caramba, vocês são malucos, velho, trazer Isso. esse tipo de tema. E isso foi antes de eu ter meus filhos. É. Aí os filhos vieram. Aí muda E eu o ganhei corpo, 20. barriga e tal, né? Eu ganhei Engravida. 20 quilos porque você passa a comer o resto dos filhos. Porque você não Sim. quer deixar estragar a comida. Você não Isso é pode verdade. Eles desperdiçar não a comem. comida, tá certo? Exato. Aí Isso é você vai verdade. comendo o resto. Peraí, eu tô com barriguinha, nem fiquei grávido, nem comi o resto de filho que não tenho.
Não tem onde Não tem, arrumar não desculpa, tem pra né? te correr. É Tem falta de pra onde autocontrole correr, mesmo. né, véi? Mas eu tô curiosa pra saber, porque assim, eu e Paulinho já existia 20 anos atrás, né? Já no podcast. existíamos, Já existíamos sim. no podcast há 20 anos atrás. E eu continuo com meus erros de português, viu? Só piorou. Mudando pra Espanha, só piorou. Mas o André e o Chico não estavam. E uma curiosidade que a gente tem aqui pra falar é que os dois já ouviram o Irmãos.com, né? Assim, antes de começar a gravar com a Sim. gente. Eu- Não tô falando 20 anos atrás. Seria incrível. Mas antes de começarem a gravar com a gente, eles já ouviram Irmãos.com. Aí eu tô um pouco curiosa pra saber como que eles ouviram a gente, né? Como Como é que que eles chega? conheceram a gente, é. Como é que vocês descobriram o podcast? Porque Depois assim, de muita já luta. conecta a galera que tá ouvindo a gente também com eles, né? Depois de muita luta, muita campanha e tal, pra chegar e estar aqui gravando com a gente esse episódio de 20 anos. Mas como é que tudo começou? Os pequenos Andrés e Chicos Gabriéis lá Menino ouvindo seus. pequenininho lá em Barbacena. Lá em Barbacena, Lá em ouvindo Barbacena. o podcast Irmãos.com. Vocês lembram? Ah, o André já contou, né? Qual foi o primeiro que ele ouviu? Eu contei, mas só um parênteses, ninguém sabe o tanto que a gente teve que pagar, né, Chico, pra poder estar aqui gravando Ah, mas com isso eles. a gente né? não Exato. expõe assim, né? Isso aí vocês Exato, conversam com os nossos empresários, fica melhor do que expor assim. Quem tiver curiosidade, rede manda nacional. uma DM que a gente conta os bastidores. Mas eu contei uma vez aqui no podcast sobre como eu cheguei a ouvir. Eu tava procurando alguma coisa no Spotify e achei um episódio que eu nunca lembro o nome, mas que Teísmo me gerou aberto. muito estranhamento. Isso, teísmo aberto. Eu falei, que negócio estranho, que troço é esse? Mas você lembra que ano que foi? Ah, não vai lembro. lembrar. Ah, né? procura aí, vocês devem ter no Mas era o no site, episódio né? mais recente? Não, era antigo. Ele já era Era antigo antigo. na Ah, época? Então não tem não como, vai adiantar né? a gente achar o episódio, né, André? A gente quer saber Mas quando você tudo ouviu, bem. não quando É. você... Ah, tá, não, agora entendi. Não, quando é o ele episódio? ele não era tão antigo quando eu ouvi. Ele tava mais ou menos na época. É, porque você deve ter entrado no Spotify e deve ter aparecido. Ó, Caracoles! ele é de 18 de julho de 2011. 2011. E também teve Caramba. aqueles episódios, Tinha um teve um filho episódio só. especificamente de vocação Sim. com o Ed René E o Ariovaldo Ramos. Isso, que também foi um que eu lembro de ter escutado bem lá atrás. Mas foi depois que eu dei uma segunda chance pro Irmãos.com, apesar de vocês serem ateístas abertos, né? Ai, meu pai amado. Pessoa, né? Então não foi primeiro amor, não foi. Não amor foi à primeira primeiro amor, vista? não, foi... Foi depois, foi- né? De muita foi depois. insistência. É incrível que, assim, o Irmãos.com foi o primeiro podcast que eu vi na vida. Olha Eu tô falando podcast todos, assim, secular ou não, sabe? Porque eu lembro que eu tava... Na época eu acompanhava blogs, né? Que tinha muitos blogs e tal. E eu lembro que eu cuidava de jovens nessa época. E eu tava vendo uma postagem no blog, aquele... não sei se vocês lembram, aquele Não Morda a Maçã. Sim, sim. Ah, sim, sim. Ah, sim. gravamos com ele. Né? Isso. E aí, em uma das postagens, ele falava sobre a gravação com o Irmãos.com, ou ele tinha o link dessa gravação. Eu acho que ele tinha o link da gravação. E eu tinha um iPod na época, sabe? Aquele touch, Aham. né? Que era muito moderno. Eu me sentia... Nossa, sentia o cara Nossa, da tecnologia é. quando eu tinha. Porque ninguém tinha aquilo. Ninguém tinha, velho. E... No interior de Jaú, pelo menos não tinha. De São Paulo. Eu lembro que falei, poxa, se eu procurar aqui, acho que tem. Aí eu achei, irmãos.com. Falei, deixa eu ouvir. Aí eu falei, puxa, que legal, um bate-papo e tal, não sei o que lá. Aí com isso eu fui conhecendo. Aí você volta, começa a ouvir os retroativos. Então eu ouvi desde o primeiro até o último. Olha né? que Mas legal. não que eu Você tava Famosa lá. maratona. Exato, não que eu tava lá, mas quando eu comecei, sei lá, tinha pelo menos uns 3 anos, eu acho. Eu não lembro quanto que foi mais ou menos essa gravação, mas eu ouvi mais ou menos perto dela, assim. Eu achava ruim porque nos primeiros episódios, quando começou a criar uma comunidade, assim, irmãos.com, vocês começaram a marcar churrasco, marcar verdade. algumas coisas. Eu falei, poxa, isso já foi, eu não posso ir, Que sabe? dó, Umas coisas né? assim. O bom é que você ficou com esse gostinho de sucesso, né? De que foi os churrascos. Porque eu vou te falar, teve sucesso dos nossos encontros e teve muitos fracassos, assim. Não teve muitos, vai. Teve um que foi muito legal. Inclusive, a gente tinha que fazer um podcast sobre isso, sobre os casais que foram formados através de irmãos.com. Porque Caraca. teve amigos que foram formados através de irmãos.com, mas também tiveram casais. E aí teve um desses que a gente marcou em São Paulo numa pizzaria. E aí só foi um rapaz e uma moça de diferente da gente. E Ah, eles... eu não lembro disso. O Francis e Não, a, mas não foi. e a Lu
Luana, não foram amor. só eles, imagina. Foram não, mais gente? Ah, na minha não, cabeça esse, tinha não, só na eles. pizzaria tava cheio. Esse é o casal que deu certo, né? Esse casal deu certo. Eles estão Falei casados com eles até essa hoje. semana e tal. Bonitinhos, Não, Tem mas 3 teve- filhos e tudo. Teve um fracasso, assim, que eu nunca comentei com ninguém, mas agora eu comento Vai em comentar. em Comenta, rede amor. nacional. Deus cura, Deus cura. Eu tô procurando aqui o do Não Morda a Maçã. É porque não tô você não achando. escreveu maçã certo, por isso, na busca. Aqui, maçã, Adri, maçã. Não, maçã. aí sim, mas o outro ali na busca do É podcast, que eu não. dei uma revisada no... Eu escolhi esperar, bota aí. Não, mas eu escolhi esperar outra coisa. Fernando Ortega, Não Morda a Maçã. O episódio 138 de 8 de agosto de 2011. Vocês chegaram na mesma 2011. época, No mesmo olha ano, isso. mesma Olha aí. Isso. Ó, uma coisa legal que eu queria resgatar aqui, não é dos primórdios, porque eu não cheguei nos primórdios, né? Mas é os recadinhos. Ainda grava Cara, recadinho, às la- vezes, né, amor? Não, É, faz quase tempo. nunca não, não vocês tem mais gravam. recadinhos. Ah, vamos gravar nesse? Não. Não. O ruim dos recadinhos é que, assim, recadinhos faz uma conexão com os ouvintes, isso é legal, mas você acaba perdendo novos ouvintes que chegam e vê aquele negócio, assim, que não tem nada a ver, e o episódio também fica desatualizado, né? Então eu tô reeditando agora os episódios antigos, republicando, né, no replay, e eu tô cortando os recadinhos, porque são recados da época, assim, era o evento que a gente ia participar, ou algum comentário que a gente Ah, lia, mas podia relevante. resgatar de outra forma, com comentários, com, sei lá, outra coisa. É bem legal essa conexão com o, Aí, com amor, o tem público, gente que né? gosta. Eu sei, mas essa tem conexão público hoje em que dia a não. gente faz com redes sociais, né? Nas redes Então, sociais a isso gente que eu ia interage falar. mais com eles, né? Não precisa ser só no Antes podcast. você tinha o site, o blog lá e tal, o pessoal comentava tudo embaixo. Saía o era episódio, legal, o pessoal tava lá é. comentando É. e tal. Então você tinha muito repertório. Hoje meio que pulverizou, assim. O Spotify, ele veio ajudar nessa... espalhar um pouquinho o podcast e tal. Mas ao mesmo tempo, ele ficou tão impessoal de uma certa forma, porque eu percebo que as ficou pessoas mesmo. não interagem tanto quanto Sim, interagiam antes. É, assim. não tem mais aquela cultura de fóruns, né? Que a gente entrava e discutia assunto. opiniões lá. Agora é É. tudo muito superficial, né? Você joga nas redes sociais, é um comentário... E assim, é toque de caixa também, né? Muita coisa, muito volume, muitos comentários, Tem muita mas assim... informação. Em muitos lugares diferentes, né? E eu tô falando assim, em geral nas redes sociais. E os nossos conteúdos acabam entrando no YouTube, no Spotify. A gente coloca no Instagram alguns cortes, alguma coisa, e alguém comenta aqui, outro comenta ali e tal. Tá bem Inclusive, gente, eu separado. fico perdida. Essa semana eu recebi um comentário de uma pessoa que me fez uma pergunta. Eu não lembro onde ela me escreveu. Porque realmente é isso mesmo, tá tão pulverizado. E até no Discord, outro dia eu recebi uma mensagem. Eu falei, gente, eu quase não entro no Discord. Então aí fica realmente complicado. E aí não tem mais essas discussões, né, Chico? É verdade. Tem que dar uns prêmios para as pessoas. As pessoas vão comentar ou interagir se gente elas forem fez ganhar isso uma alguma vez, coisa. né? Fez muito Abacaxi, disso. tinha que falar abacaxi. Pra incentivar as pessoas a comentarem, a gente falava, dava algum prêmiozinho, mencionava de alguma maneira. Até hoje eu quero aquele pendrive do Irmãos.com. Você tem ele, eu tenho ele aqui também, cara. Não, eu não ele tenho, Quer, eu- ele não tem. Eu quero aquele você pendrive. quer? Eu não Eu tenho. tenho um Beat, aqui como é que ele guardado. chamava? Beatman? Mr. Era Beat? Mr. Beast. Não, O que não é. tinha nesse pendrive? É o Cara, Beat, ó, então, Beat, a gente tá não sei, misturando era os Beat alguma assuntos. Eu coisa. nem contei a história da frustração Deixa lá, ele eu acho que eu vou contar. deixar ela lá pra Não, trás. conta que Deus Porque senão eu vou cura. ter que tratar de novo no psicólogo. Mas tinha uma, assim, voltando pra 2006, o podcast foi lançado antes da demanda da portabilidade, digamos assim, né, da mobilidade. Então, assim, não existia internet móvel na época. Chama podcast porque foi um VJ lá, acho que da MTV, que deu esse nome porque era a transmissão pelo iPod, né? Então virou podcast. O iPod já existia na época, o iPod é de 2000 e... Olha, você que não sabe o que significa podcast. É personal on demand, On né, do demand. iPod. Só que na época a gente ainda não tinha smartphone. O podcast Irmãos.com nasceu em 2006. O iPhone que deu a porta de entrada, que foi a porta de entrada pro smartphone, é de 2007. Então a gente nasceu antes do iPhone e até ele popularizar, se é que ele popularizou, né, pelo preço que tem, demorou muito. Eu fui ter meu primeiro smartphone, que foi o iPhone 4, em 2011. Então, assim, durante 5 anos, antes de você poder baixar no seu celular o conteúdo, você tinha que entrar no navegador pelo computador, clicar no MP3, baixar pro seu computador, ou você ouvia no computador, ou você colocava no seu MP3 player, no seu iPod, para poder ouvir na rua. Eu lembro a primeira vez a gente leu o e-mail de uma pessoa que tinha baixado o episódio na rede 3G. Eu falei, caramba, Que da a hora, pessoa ela conseguiu baixar no conseguiu. celular É, pela é. rede 3G.
G, sabe? E era assim, não é o iPhone. Eu lembro era aquele também de uma pessoa pré-smartphone. que escreveu falando que baixou o podcast e colocou na rede da empresa, pro pessoal que quisesse baixar pela rede da na empresa pra intranet. ouvir na intranet. Na intranet. Aí o pessoal entrava e Eu ouvia achei tão e legal, tal, popularizou. Então, a gente passou por tudo isso, né? E tinha o lance de ter que postar os episódios também zipados, assim, né? Porque, É verdade. né? Sim. Porque Sim. alguns arquivos não podiam ser baixados na empresa. É, E outras exatamente, coisas, era isso mesmo. Eu fazia 3 formatos de arquivo, eu colocava em 32 kbps, que era baixíssima qualidade pra quem tinha internet muito lenta, porque a gente criou o podcast com internet discada ainda, a gente não Com tinha internet banda larga. discada. Então a gente colocava a versão 32 kbps e 64 kbps, que era no começo, então eu chamava de baixa e alta, só que 64 hoje é baixa, né? E inclusive, como eu falei, semana passada eu tava atualizando o feed, tava tirando todas essas coisinhas assim que às vezes fazia menção pra esses episódios de mais baixa qualidade e tal, porque hoje já não faz Hoje diferença, já não faz né? sentido, né? O tamanho do arquivo pra pessoa conseguir baixar e ouvir, né? Muita coisa dá pra ouvir por streaming também, né? Então você não precisa nem baixar no seu celular pra conseguir ouvir, ele já vai apagando conforme você vai ouvindo e tal. E aí foi nessa época que a gente fez os bonequinhos de pendrive, porque daí a gente vendia o pendrive e mandava pra casa da pessoa com todos os episódios. Foi do quando pendrive. eu descobri, acho que nem era É. AliExpress, cara, era o Deal Extreme, lembra? O DX.com, que a gente comprava coisas da China na época? Ah, vocês não lembram disso? Eu não lembro. Amor. Aí eu lembro que eu comprei um lote desse Ele é tão personagemzinho. bonitinho. Que eu realmente não lembro o nome dele. Tenho fácil ele aqui. Vou mostrar, a gente tem vídeo, né? Era Beatman, Mr. Beat, alguma coisa Beat, gente. Mas aí era interessante porque daí a gente tinha que ficar atualizando. Então, por exemplo, a gente fez, o Paulinho baixou todos, colocou no pendrive todos os episódios até aquela data. Só que conforme a gente ia vendendo, ele tinha que subir os episódios antes de atualizando. vender, tinha que Então, atualizar. assim, todos os episódios estavam lá. Que as pessoas que não podiam baixar, elas podiam comprar esse personagemzinho aqui, ó. Olha ele aqui. Ah, é isso aí, olha lá. Olha aí, você que tá ouvindo a gente. Vai lá precisa pro vir vídeo aí pra no ver vídeo o pra nome do ver. personagem, que a gente esqueceu o nome. Quem ouviu o episódio Abre a antigo cabecinha ajuda a dele gente pra a lembrar. mostrar. Ah, é, ó. E se É, dentro um dele pendrive, tinha. ó. Vamos ver se vai sair certo, que às vezes sai do lado errado. É, na cabeça, amor, não é outro lado. Não, porque às vezes sai. Olha aqui, ó. O pendrive tava aqui, entendeu? Ah, Que E da hora. o corpinho dele era a capinha. será que funciona? Tem gente que tem isso até hoje, viu? Inclusive, Tem gente que tem, o Brão verdade. Barbosa, nosso amigo, quando ele lançou a HQ dele, ele colocou de easter egg lá entre os brinquedos da criança que tava na HQ, esse personagem Ai, aqui. que Então ficou bonitinho, eternizado nas muito páginas de uma legal. HQ também. O nosso bichinho, que a gente não lembra o nome. E é legal que você encontra isso hoje em dia na estrada, né? Você vai em posto de estrada, tem um monte de pendrive com música sertaneja. Ah, com música... É mesmo, né? Isso é verdade. Que é coletânea Milionário José Rico, sabe? Mas conta a sua frustração, marido. Ah, então, a gente, né, começou Ele tá nesse enrolando, vocês negócio perceberam, de né? tirar, de sair da internet e encontrar as pessoas face to face, né, cara Mas a cara. isso foi ideia do povo, inclusive. Vamos fazer isso, vamos fazer vamos aquilo, juntar, vamos queremos fazer conhecer. um churrasco. Por causa desses, vamos fazer um churrasco, reunir. E assim, sempre foi muito legal. Não era Não, era aquela muito coisa legal. jovem nerd de reunir, fazer fila, de virar quarteirão, mas sei lá, 20, 30 pessoas no churrasco, na era. pizzaria. E da O acampamento que a gente fez foi bem legal, Fizemos né? 2 É. encontros irmãos.com em acampamento. Foi muito legal, muito legal mesmo. Sim, e isso assim, o primeiro encontro irmãos.com foi pré-podcast, pra vocês terem uma ideia. Foi em 2005, no ano que a gente casou, e depois em 2007 a gente fez o segundo, que a gente gravou um episódio ao vivo lá no segundo encontro também. Isso foi legal, isso deu sucesso. Até porque já tinha essa comunidade por conta do site, né? Sim, Ela só se o reforçou site, pelo podcast. Exatamente, o site já era uma comunidade em que as pessoas interagiam, a gente tinha um mural lá, né, que a gente trocava mensagens e tal, interagia uns com os outros, e a gente tinha essa necessidade de estar junto, né, então a gente ia fazendo os encontros pra poder estar com a galera. Aí tinha um casal, amigo nosso, um ouvinte, que até hoje, ele ouve a gente, ele comentou 2 episódios atrás, ele Ai, falou... que legal, não sabia Ele, que tinha comentado. no episódio do Cassiano, ele falou, eu ouvia naquela época e ouço até hoje, Que né? joia. O Ronald Luiz, lá de Fortaleza. E a gente conversando, ele convidou a gente pra ir lá. Olha aí, gente, isso aí é muito legal. Ouvinte, não nos convidem para ir pra casa de vocês que a gente vai. Só uma curiosidade, eu lembro uma vez que você me ligou e falou, eu tô aqui em Fortaleza, eu vou pregar numa igreja, eu vou Sim, fazer não, isso alguma foi coisa. depois. Não, isso foi depois. foi depois. Eu lembro, Tá. foi Foi. depois. É. Entendi. Foi. E Tá, você mas- me perguntou se podia pregar de bermuda ou não, alguma coisa assim. Não foi só isso, não. Não, isso foram outros Se irmãos tinha que queridos sentar na tribuna. de
Foram outros irmãos queridos de Fortaleza que me chamaram pra dar uma oficina lá, né, de comunicação. E eu realmente não sabia muito bem como me portar. O único que eu conhecia da Assembleia era o Chico, né? Eu perguntei algumas coisas pra ele. É importante você saber da cultura. Isso aí, marido. Sim, bom mas foi exemplo. muito legal. Foi muito bem tratado. A galera é excepcional. Mas foi antes. Mas o que tem o Ronald nesse rolê? A primeira vez que a gente foi quando o André era bebê, né? O Daniel era bebê. Bebezinho. O André também, os dois tem 2 anos de diferença. E então a galera de bebê, Fortaleza ficava assim, tem que fazer encontro aqui e tal, né? Aí chegamos lá, falei com o Ronald, vamos fazer um encontro? Tem alguma pizzaria que a gente consegue reunir a galera? Meu Deus, eu nem lembrava. A gente apagou da memória. Ele falou, tem sim. Aí tinha aquela coisa de criar evento no Facebook e as pessoas dizerem se vão participar ou não. E foi a única vez na vida que eu fiz isso. Falei, vamos fazer um encontro em Fortaleza. Quem for, confirma a participação aqui. 20 pessoas confirmaram participação. Aí eu falei, ele indicou lá qual seria a pizzaria, fiz uma reserva lá e tal, mais ou menos. Falei, vamos umas 20 pessoas, mais ou menos, né? E a gente chegou lá... eu não lembro de... amor, marcou mesmo no seu coração, viu? E a gente chegou lá na pizzaria, aquela mesona reservada pra gente, assim, ó. Tava a Adri, eu, o Ronald, a esposa dele e o filho. Boa, muito e os nossos filhos estão, aquela mesona, assim. Aí deu o horário, só tava nós, assim, passou 15 minutos, eu escrevia no Facebook, e aí, galera, cadê vocês e tal? E silêncio e tal. Meia hora, 40 minutos, aí a galera do restaurante chegava assim, ó. A gente pode usar essas mesas, vocês vão usar e tal. Cara, foi muito constrangedor. Ai, que vergonha. Só que eu fiquei com mais vergonha deles, né, do Ronald e da esposa, porque, sei lá, eles estavam na expectativa também, sabe? Eles falaram, nossa, que legal, vamos conhecer a galera. O Ronald pelo carinho, mas eles não têm culpa vocês de povo. Fortaleza, não o povo total de Fortaleza, vocês pronto. de Fortaleza saibam que vocês deixaram uma marca. Aí, ó, uma marca ruim. Indelével no meu que coração. falaram que ia no Facebook e não foram. Então, Por cara. isso que a gente não confia. O Paulinho, ele tem alguns mini-trauma nisso que é bom tratar, porque nessa época também, a gente fazia camiseta pra vender. Sim, a gente fez muita camiseta do site, mas eu não lembro. Agora você vai lembrar de algum trauma que eu não lembro mais, eu não sei. Porque tinha camiseta que a gente não vendia era seu, muito mas vai ser. rápida. E tinha camiseta que ficava, que encalhava, que não vendia, não tinha jeito, sabe? Sim, enfim. Daí a gente acha que tinha mais prejuízo, que a gente nunca teve lucro com as camisetas, não, né, amor? Era só divulgação vendia quase a mesmo. preço de custo, era mais pra divulgação. Essa coisa de comunidade, coisa da internet dos anos 2010, Sim, a gente tem bottom sabe? também, né, amor? Mas, ó, teve encontros muito legais, viu? Sim. Mesmo esse daí de Fortaleza que não foi ninguém, a gente... não foi ninguém. Com os que foram, foi bom, né? As famílias a família que tava lá, eles são muito queridos. E a gente sempre tem umas histórias de perrengue também, sabe? Igual eu falei pra vocês. Se vocês convidarem a gente vai ou pra casa de vocês, ou a gente se encontra, né? O André também é prova disso, a gente se encontra. O Chico também, né, Chico, que a gente encontrou. Verdade. Já vieram pra Jaú e tal. Então, a gente vai pra Jaú. E com quase todo mundo que a gente encontrou, tem uma historiazinha de leve perrenguezinho, assim, sabe? Bem leve. Igual, por exemplo, com o Ronald. A gente teve uma historinha também em Fortaleza, do Paulinho tá dirigindo o carro. E enfim, aí depois teve uma batida policial lá, porque o pessoal tava verificando se tinha bebido ou não, mas o Paulinho não tinha bebido, tava limpo. Tava ok, mas foi bobeirinha, assim. Não, eu tava ok, mas tava sem minha habilitação. Lembra? Eu esqueci minha carteira de motorista. Eu tava dirigindo o carro dele. Vocês também não se ajudam, né, gente? O cara fez o bafômetro em mim, eu não bebia naquela época. Com um monte de criança no carro. E eu, ai, meu Deus. Aí aprendeu, a gente teve que ligar pro Ronald, ele foi buscar a gente lá, foi super... E com o Chico Gabriel, eu lembro quando a gente foi encontrar o Chico em Jaú, a gente conversou bastante com o Chico, depois a gente foi pro apartamento da minha amiga. Não sei se você lembra disso, Chico. Lembro, eu dei uma distraidinha, o André pequenininho subiu no parapeito do prédio, e ela morava, tipo, no 10º andar, uma coisa... 10, 11, Ele não subiu no parapeito, ele subiu numa cadeira pra olhar pelo parapeito, assim, né? Sim, mas ficou com metadezinha do corpinho lá, e eu falei, parou. Meu Deus. E nessa vez que vocês vieram pra Jaú, eu lembro que a gente foi almoçar num restaurante, que é um distrito aqui da cidade e tal. E aí na volta, o Paulinho falou, eu vou com você, de carro. Verdade. E meu carro, ele parou no meio da estrada, porque ele tava com problema. E cara, ele veio o Chico tinha um carro, cara, não sei se é o mesmo, mas eu tinha a impressão que eu tava andando como os Flintstones, assim, sabe? Com a perninha embaixo, assim, pra poder fazer o carro andar. Eu falei, se pudesse, eu faria. E eu via o Paulinho, ele tava numa calma, mas eu via que ele tava se mantendo. Ele tava preocupado, mas ele tava se esforçando, assim, sabe? E eu falei, não, Paulinho, fica tranquilo, eu vou ali, vou mexer, acho que a gente vai chegar lá, né? E aí foi. Aí
eu passei na casa do amigo meu, falei, vou trocar de carro, vou pegar do amigo meu. Aí meu amigo não tava lá. Aí eu falei, ó, a gente vai conseguir chegar lá. Aí a gente veio capengando, mas chegou lá onde que a gente tinha que chegar. Foi isso E mesmo. eu já tinha A Adri chegado tava com a faz Joyce, tempo, que eu tava com a Joyce, né? Então eu já tinha chegado faz tempo. Gente, mas voltando pra 2006, o podcast, o primeiro episódio foi ao ar no dia 12 de março de 2006. O Twitter foi criado em 21 de março de 2006, cara. Olha como a gente é velho, mano. Já existia Facebook, mas ele era só fechado pras universidades ainda, não era aberto pro público geral. Então a gente é pré o que... Era pré o o que a Zuckerberg internet. querendo ver a fotinha das colegas de classe dele, É. né, na época ainda. Não, a gente é a pré-história da internet mesmo, né? O site começou em 98, o podcast a gente lançou em 2006. O primeiro episódio de podcast na história acho que é de 2004, mas até 2006, assim... quase ninguém conhecia, até 2010 também quase ninguém conhecia, até 2018 quase ninguém conhecia, mas enfim, estamos aí seguindo com o podcast. Não sei se vocês já falaram sobre isso em algum outro programa, mas como foi o processo de decisão de vocês criarem um podcast? Porque já tinha o site. O que gerou esse segundo passo? Eu sempre gostei muito dessa coisa de usar as novas tecnologias, né? Sempre ficava de olho. Sempre gostei muito de comunicação, sem saber muito o que era comunicação, mas gostava muito de assistir TV, ouvir rádio, aquelas coisas assim, e ficava me imaginando ter esse tipo de coisa, né? Com o site eu percebi que eu estava atingindo um público que eu nunca teria sonhado em atingir ou conhecer até, né? Fechado lá, interior de São Paulo, Piracicaba e tal, com a igreja. O site foi abrindo esses horizontes. Quando a gente se casou em 2005, novembro de 2005. Eu trabalhava numa empresa, que hoje é um grande amigo meu, o Cláudio Martos, a Micromar, lá em Diadema. Trabalhava lá como programador. E ele tinha, eu acho que tem até hoje, de maneira mais simples, uma produtora musical chamada Buena Onda, que ele lançava alguns discos, ele tinha uma banda, ele chamava os amigos, lançava alguns discos e tal, e ele começou a fazer um podcast chamado 15 por 15. A cada 15 dias, 15 minutos de entrevista com um dos músicos do estúdio dele lá. Então era uma entrevista muito leve e tal, descontraída. Eu falei, cara, que legal esse negócio de podcast. Isso, né? Eu não tenho o estúdio que ele tem, mas eu tenho um headset em casa, talvez eu consiga... E o computador. Eu sei gravar amigos, áudio. Né, amor? Nossa casa vivia cheia de amigos e tal, conversando, altos papos. Eu sei gravar áudio, eu sei um pouquinho mexer no Audition lá, que é o que tinha na época, pra editar esse áudio aí, só pesquisar como colocar isso na internet. E foi aí que eu chamei a Adri, vamos fazer uma experiência aqui e tal. Aí a gente gravou a primeira entrevista com um amigo que a gente tinha acabado de passar um tempo com ele, que é missionário na Bósnia, que ele tinha acabado de voltar pra Bósnia. Eu falei, cara, tem o Skype, a gente pode ligar pelo Skype e gravar a conversa no Skype e tal. E sim, nunca tinha visto isso sendo feito, sabe? Usar o Skype pra gravar uma conversa nem nada. E Era uma gambiarra do peru, gente. Já contei isso várias vezes, mas eu usei um software pago pra gravar a entrevista, só que eu usei a versão grátis. E a versão grátis só deixava gravar 2 minutos. E ela cortava a gravação. Então eu falava pro Walter, eu vou fazer a pergunta em 15 segundos. Você tem 1 minuto e meio pra responder, depois eu corto a gravação, a gente faz outra pergunta. Nossa. Aí você ouvindo esse episódio aí, que eu relancei quando a gente completou os 18 anos, você ouvindo esse episódio, você vê que assim, a gente tá bem travado ainda, as perguntas bem roteirizadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu faço a abertura com a Adri, depois faço a conversa com ele e tal, e aos poucos, assim, as pessoas indo em casa, a gente conversando sobre um assunto, falando, nossa, seria legal se a gente gravasse sobre esse assunto. Aí ligava que a gente tava falando sobre dar esmola, né? O que vocês acham que a gente tem que dar esmola? A gente falava sobre música cristã. Histórias de acampamento, né? Enfim, e reunia a galera e ia gravando pessoalmente, assim, né? E às vezes pelo Skype, quando eu fui descobrindo mais outras formas de fazer isso. E nisso a gente foi conhecendo outros podcasts que estavam surgindo na época também, como o Nerdcast, né? Que foi criado 1 mês depois da gente. Só que eu fui conhecer lá na frente. Né? Rapadura Cast é da época também. Até o Braincast, né? O primeiro episódio deles é de 2006. Depois eles deram uma parada e voltaram. O Matando Robô Gigante. E Matando era engraçado Robô Gigante que... é bem depois. Bem depois? É, bem depois. Mas um dos caras do Matando Robô Gigante ouviu o podcast. Aí a gente até gravou. Estrada, a gente até gravou o Beto podcast. Estrada gravou com a gente já também 2 vezes, né? E quando a gente se conheceu. E assim, até uma curiosidade, a gente participou de um evento, nem lembro o que era,
que tinha coisa de podcast também. E a gente encontrou o Jovem Nerd e o Azaghal. E aí eles conversaram com a gente, assim, tipo, que legal, somos parceiros de podcast. Mas isso em 2008. Eles 2008. nem tinham tanto fã nem nada, né? Não como hoje, não como como se tornaram, hoje, mas eles tinham uma boa... A gente tem até foto com eles. Sim, 2008. Foi muito engraçado. Então a gente tava tentando porque, entender enfim, ganhamos esse o prêmio podcast. Agora o que eu prêmio lembrei. podcast de 2008. Ganhamos o prêmio de podcast de 2008. O prêmio é verdade. podcast, que era um prêmio que criaram na época para incentivar o podcast Do no IBEST, Brasil, né? Sei lá, nem lembro. Mas o que nessa era. época a gente tinha que explicar o que era podcast, né? Hoje, né, com grandes emissoras de TV fazendo, enfim, o podcast estando muito tão mais popularizado popularizado hoje, você não precisa mais explicar o que é podcast. Mas desses 20 anos, uns 15 anos, a gente tinha que explicar o que é um podcast, né? E assim, como ouvir como baixar, e tal, como Como ouvir. baixar. É. O que era o podcast? A gente falava que era a rádio na internet, né? Rádio na internet, é a E aí o explicação pessoal mais falava, básica. não, mas a rádio na internet, mas como que é? Eu falo, não, imagina um grupo de amigos na sorveteria conversando sobre qualquer assunto, e a gente pega um gravadorzinho, a gente grava essa conversa e a gente sobe na internet pra você ouvir também sobre o assunto. Então era assim, mais ou menos assim que a gente explicava, era muito engraçado, né, amor? E tinha gente que não entendia, era muito difícil. Não, Gilmo sempre tem. É porque, assim, tinha uma complicação que a pessoa tinha que ser um pouquinho tecnológico, assim, pra poder ouvir. Não é Sim, que nem sim. hoje você abre o Spotify, irmãos.com e a mecânica do ouvir se torna muito mais fácil. Mas antes não, você tinha que assinar um feed, muitas vezes, e a pessoa não sabia o que era um feed. O que é um feed? O que é um feed, né? O que é? Que Sabe? esse negócio aqui de tipo, ponto MP3, é isso aqui mesmo que eu tenho que apertar? A gente tipo, tentava deixar a coisa mais mais fácil intuitiva possível, né? com todas as explicações. Clique com o botão direito sobre o link abaixo, É, escolha salvar como para é. guardar no seu computador. Tinha essas instruções todas, né, no site. E o tempo que as pessoas acessavam o site ainda, né? Hoje é diretamente nas redes sociais e nos aplicativos, né? Não, igual o Chico falando, no Spotify. Você Sim. tá no Spotify, Ou qualquer outro aplicativo que já a pessoa entra usa. lá direto. Eu não uso Spotify até hoje, assim, eu uso um agregador lá e... Eu também. Eu deixo o Spotify para Adri e uso nos agregadores para controlar melhor. Eu lembro que a gente tentou exato. colocar, acho que no Deezer, né, amor? Não, hoje tá, mas a gente Mas ficou uns 2 bons anos tentando. tentando no Deezer e nada, sabe? Eles não liberavam por algum motivo que eu não lembro qual, mas tá lá no Deezer também, se é que alguém usa o Deezer hoje. Mas tá lá, tá no Apple Podcasts, tá na Amazon Music, tá em tudo que você imaginar, a gente tá disponível em todos os aplicativos de podcast também. E lembrando que, assim, a gente meio que permeou por vários assuntos, né, amor? Por isso que até a gente tá dentro da categoria de entretenimento, porque a gente vai flutuando dentro de várias categorias. Então, hoje, por exemplo, quando eu converso com alguém e eu explico que a gente tem um podcast brasileiro, de fala português e tal, aí eles falam, mas sobre o que vocês falam? Aí a gente fala sobre quase tudo, mas dentro de uma cosmovisão cristã, porque é o óculos que a gente usa, né? Então, a gente fala sobre vários assuntos, mas dentro do óculos que a gente tem, da nossa formação, da nossa criação, e porque nós somos cristãos. Mas teve realmente várias fases, assim, do podcast, Várias etapas, né? Várias né? etapas. E é legal que quase todos os podcasts, a gente conhece informações novas, assim. Eu lembro de eu ficar, cara, eu nunca ouvi falar disso. Me explica mais. Então é legal, porque por mais que a gente se prepare e a gente estude sobre o assunto, sempre o convidado vai trazer alguma informação nova onde a gente aprende e a gente cresce. Por mais que seja trabalhoso, porque né, marido? Eu vejo o marido trabalhando muitas e muitas horas, marido muito resistente e resiliente de todas as formas para o podcast estar em pé até hoje, mas sempre foi muito prazeroso pra gente, né, amor? Sim. A gente aprendeu bastante mesmo. Com certeza. O podcast só existe até hoje porque, pra mim, ele faz muito bem também, sabe? Eu sei que pra muita gente faz, mas pra mim ele faz muito bem. Tanto pela disciplina de estudar um tema, de conversar com alguém, de aprender e de perguntar o que quiser pra um especialista. Isso pra mim é fantástico. Eu gosto muito de aprender e perguntar. Tanto que a gente meio que age como podcaster da vida real também, quando a gente conhece alguém, sabe? A gente sempre tem que explicar, desculpa eu fazer muitas perguntas, mas É verdade. eu trabalho com isso e acaba sendo... A gente acaba desenvolvendo essa prática de querer sempre saber mais, de perguntar mais, de conhecer mais. Então isso a gente traz pra Sendo vida automático, também, né? Vocês têm ideia de quantos convidados já passaram pelo Irmãos.com? Nem a mínima ideia. Nossa, Teria amor, é uma que boa entrar pergunta nos isso, hein? quase 700 episódios aí e fazer esse levantamento de alguma maneira. Cara, muito legal. Nossa, muito boa a pergunta. É porque nem todo a gente tá com convidados especialistas, né? Como nós 4 agora aqui só estamos batendo
batendo papo sobre um assunto que pra gente é rico e válido, né? Não, mas de qualquer jeito, pessoas, além de vocês dois que passaram, é que teve episódio, a maioria dos episódios tinha alguém, né? Grande de um maioria. até. Sim, a grande maioria. Com Acho nós que dois nós só dois tem uns 10 no muito máximo. pouco, Só os de retrospectiva e coisas assim. André, quantos anos você tinha em 2006, André? Eu nasci em 85, então eu tinha 19? 21. 21, amor, pra frente. 21, é verdade. 85. 21. Dá pra entender por que eu abandonei exatas e fui pra humanas, né? E eu entrei na faculdade em 2007, na Unesp, em São Paulo, para fazer música. Então, eu tava no processo de vestibular em 2006 para entrar na faculdade em 2007, né? E assim, não sei se eu contei alguma vez pra vocês que eu prestei 4 ou 5 vezes pra entrar na faculdade. Na mesma? Uau. Na mesma. Caramba. Porque É era muito concorrida, concorrido. né? Era muito concorrido. Você não tinha um plano B, assim? Você ficou 4 anos? É isso e é Estudando isso que pra eu quero isso. fazer. É isso, é isso. É o que eu quero. Então, na verdade, é porque eu tinha uma palavra de Deus, assim, muito específica sobre aquela faculdade, sabe? Olha Aí só. pronto, aí você quebra a gente, a nossa piada, né, Chico? Mas é verdade, velho. Foi muito interessante, assim, quando eu comecei esse processo de pensar no vestibular e tudo mais, eu tinha 2 caminhos, né? Ou ia fazer música ou ia fazer jornalismo. Eu era aquela criança que brincava de ser repórter, entrevistando as pessoas da família e tudo mais. Aí quando chegou na hora de decidir, nesse processo de oração, de decidir com Deus o que eu vou fazer da minha vida, eu entendi que Deus me direcionava pra música. E eu falava, mas música, tipo assim, e aí, do que eu vou viver, né? A jornalista também não é seguro. Mas acho que tem mais chance no jornalismo do que na música, né? Naquela Enfim, época, depois né? virei Talvez. missionário. Aí entendi que Deus falou, não, é música mesmo, espera que eu tô, tipo assim, tô com você, pode ir. Aí comecei esse processo de prestar vestibular, né? E eu tive um sonho, cara. Às vezes Deus fala comigo por sonhos. Eu tive um sonho e eu vi a faculdade, assim, a entrada. Só que eu nunca tinha ido lá. E quando eu fui a primeira vez, pro primeiro vestibular, eu vi a entrada da faculdade, era o que eu tinha sonhado. E eu falei, cara, é aqui. E aí eu prestei primeiro pra composição e regência, que era um curso muito mais complexo e difícil. Não passei, assim, passei longe. Aí a segunda vez, prestei de novo pra esse curso e depois na terceira vez surgiu um outro curso que era licenciatura em música. E aí eu falei, não, é muito mais a ver comigo pedagogia musical do que composição, né? E aí prestei de novo, não passei, prestei de novo, não passei. A última vez que eu não passei foi por 0, alguma coisa, sabe? Foi tenso. Raspou, né? Próximo eu Raspou. consigo. E aí na última vez, que foi a 4ª ou a 5ª, nem lembro, aí eu passei em segundo lugar. E aí entrei. Então nesse período de 2006 eu tava estudando música no Conservatório de Música em São Caetano e prestando vestibular pra faculdade. E aí, irmãos.com chega pra te acalmar nos momentos de aflição. No final da faculdade, né? Olha Chega. aí. No final da faculdade, vocês chegaram um pouquinho tarde, Chegou tarde, mas chegou. Desculpa, André. Não, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Inclusive, eu acho que se eu tivesse tido contato com irmãos.com antes, olha só o lugar onde eu vou colocar vocês aqui nessa história, hein? Presta atenção. Peraí, deixa eu me ajeitar a postura Se aqui. ajeitar. Essa é a hora que eu Eu boto vi isso minha aí. florzinha que eu separei pro ouvinte. Não, aí eu falo um negócio que não tem nada a O ver, né? ouvinte vê aí a minha florzinha. Né? Vamos lá. Não, eu acho que se eu tivesse tido contato com as conversas que surgiram no irmãos.com no meu começo da faculdade, eu teria sido um cristão muito mais relevante, muito mais influente, muito mais presente na vida dos meus companheiros do que eu fui. Porque eu comparo hoje com a minha postura fazendo faculdade aqui na Espanha com esse André que fez faculdade no Brasil. Cara, eu era tão fechado, tão religioso, tão dentro da minha bolinha, com tanta falta de conexão e de contato com os meus colegas, né? Que acho que se eu tivesse ouvido coisas do irmãos.com, que vocês sempre trabalharam um pouco nessa linha, né? Sim. Eu teria sido um cristão mais relevante. Então, vocês chegaram tarde, mas que bom, antes tarde do que Bonitinho. nunca. Uma minha flor pra você, André. Pega aí, ó. Viu? Mas eu vou te nossa, falar, eu cara. deveria ter conhecido irmãos.com também na minha época Eu da também. faculdade. Se eu porque tivesse também conhecido irmãos.com antes, eu fui tão tempo seria babaca, diferente. gente. Nossa. a gente foi muito mal preparado pra universidade nessa época, né, cara? E hoje tá voltando isso, né? Você vê, né? Que. Tá voltando? Não, tem um Ah, movimento
movimento aí de não enviar os cristãos para as universidades públicas, federais, porque tem uma doutrinação, não sei o que tem. Mas eu acho que acabou isso aí já, não Imagina, acabou, não. tá mais forte do que nunca. Chico. Chico que tá no E esse ano volta com força ainda. Então. Provavelmente. Não, o Túlio Maravilha, o grande jogador do Botafogo, esses dias deu uma entrevista lá explicando por que não mandou a filha dele estudar na Federal. É mesmo? Tava ele, a esposa e a filha explicando por causa da criminalidade, por causa da doutrinação. Meu Deus. Esses dias mesmo eu tava conversando com uns amigos meus, aí não lembro quem foi que comentou, falou, eu vou fazer faculdade não sei aonde e tal. Aí a pessoa virou assim, nossa, mas federal? Você vai numa faculdade Nossa, pelo amor de Deus, você é crente? É uma coisa assim? Como se fosse... E todos nós fizemos federal, e aí, ó, por isso, ó. Mas e você, Chico, onde você tava em 2006? Cara, em 2006 eu já tava namorando há 6 anos. Olha que rapaz responsável. Se bem que a gente já era casado, né, amor? Tá certo. Exato, E aí, acho que assim, Irmãos.com contribuiu bastante, assim, pra minha... Que nem a Adri tava falando sobre os vários assuntos que foram sendo abordados, mas muito dizia a respeito à vida que vocês estavam vivendo naquele momento. Então, por isso que teve essa variedade de assuntos. Teve filhos, casamento... Antes dos filhos era casamento. A gente falou, a Dani Marques participou com a gente várias vezes falando sobre casamento. Gravamos sobre infidelidade. Toma cuidado aí quando você fala de fase, de vida. Sim. Eu lembro até hoje que o Paulinho falou assim, ninguém está livre dessa possibilidade. Olha, né? só. Isso é verdade. Nenhum dos podcasts. Meio que minha vida foi vindo junto com a de vocês, assim, em grande parte. Porque logo na sequência eu casei, em 2007, né? E aí acaba que os filhos foram vindo junto. Eu acho que assim, eu fui me envolvendo tanto com Irmãos.com que um pouco da minha vida foi acontecendo junto com a de vocês, né? Eu não sei se é por conta da idade também, isso contribui, obviamente. Então, você foi imitando eles, tipo assim, tiveram um filho. Eu preciso ter um filho também. Então, não, eu superei, porque eu tive 3, né? Ele não parou lá. Aí chegou, amor, hoje tem, porque eu vi o podcast. Mas o Chico Vermelho. Isso, assim. Quem tá em vídeo tá vendo o Chico Vermelho agora. Eu preciso mudar a luz aqui, é muito quente. E aí muita coisa foi acontecendo na minha vida por conta de Irmãos.com. Grandes decisões, a questão de ter filhos também, isso contribuiu, sou sincero. O segundo filho, principalmente. O primeiro veio planejado, o segundo veio mais planejado ainda, né? Mas por conta dessa questão de tipo, por que ter mais filhos? Sabe? E ouvindo alguns episódios eu entendia da questão da nossa herança, assim, do que a gente faz. Eu não tenho filhos apenas pra, sei lá, ter filhos. Eu tenho filhos pra criá-los pra modificar esse mundo. Eu tenho que pensar que meus filhos vão ser... É o que eu falo exclusivo na igreja. Eu tenho que pensar na educação dos meus filhos para que eles sejam bons para outras pessoas. E esses dias, inclusive, uma amiga da minha filha fez aniversário e eu tenho a conta do Instagram. Ela tem um Instagram dela, né? E a conta do Instagram fica linkada com a minha, então tudo que acontece ali eu vejo também. Aí chegou uma mensagem de uma amiga dela de aniversário, né? Que minha filha fez aniversário. Aí a amiga dela mandou assim, um agradecimento, falou, obrigado porque você é uma ótima amiga, por todas as coisas que você fez, daqueles momentos que eu estava precisando de uma ajuda, de uma pessoa que me acolhesse, uma pessoa que eu tivesse um ombro pra chorar, e você foi essa pessoa. Eu falei, nossa, tá vindo isso de uma pessoa de 13 anos. E eu falo, a minha filha foi essa pessoa que ajudou outra, sabe? Eu fiz esse papel, sabe, de educar essa pessoa pra ser isso. Eu falei, puxa, eu acho que eu tô acertando em alguma coisa, assim, sabe? E então, que esse bonito, tipo de coisa... Chico, uau. É claro que a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar muito nessa vida, né? Porque a gente tá aprendendo em tudo, assim. O tempo todo, mas quando a gente tem coisas que vai nos ajudando a trilhar o caminho, é sempre bom. E Irmãos.com sempre foi isso pra mim. Vocês estavam sempre um pouquinho na frente, então eu meio que ia indo no vácuo, assim, sabe? E acho que é por aqui que eu vou também. Sabe, algumas sugestões e tal, algumas ideias. Então sempre me ajudou muito esses episódios de Irmãos.com. Isso é ser influenciadores. Não acho que eu imitei. Eu acho que realmente eu vi coisas legais que eu poderia fazer igual. Não igual. Senão dá a impressão que eu tô imitando mesmo, né? É brincadeira, foi só brincadeira, Chico. Não, mas é isso, assim, sabe? Ver um caminho que tá sendo traçado, que você tá indo pro mesmo lado, e você fala, poxa, se a pessoa já passou por ali e parece que tá indo bem,
eu vou ir tentar ir fazer isso também, porque eu acho que vai legal, certo cara. também, né? E esse lance de influenciador é muito interessante mesmo, né? Porque hoje esse termo influenciador tá na crista da onda, como diriam nossos antepassados. É o hype, né? A galera, hoje você ter, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram, menos que isso, né? 100 mil no Instagram já te caracteriza como um influenciador. Voltando para aquela época, isso não era assim, né? As redes sociais ainda, o que tinha de redes sociais era o Orkut, né? Que você criava uma comunidade no Orkut para falar que você tomava leite com a colherzinha dentro, né? Era isso que a internet significava na época. Antes de Twitter mesmo existir, né? Quando as pessoas começaram a dar opiniões nas redes sociais em poucos caracteres e tal, você influenciar era muito mais difícil, né? Existiam os blogs, né? A cultura dos blogs, as pessoas acessarem blogs e tal. E isso foi evoluindo, blog vai, blog volta, vem podcast, começam as redes sociais, e hoje o que a gente tem de influencers no mundo é uma coisa absurda, de gente assim que entra numa polêmica, um influencer que é preso e que você nunca ouviu falar, você vai lá ver, tem 5 milhões de seguidores, né? O mundo tá tão fragmentado assim em nichos que a gente não consegue ter noção de tudo que está acontecendo nas redes sociais. E o podcast foi crescendo nessa realidade também, né? Por mais que a gente se mantenha muito como a gente era, o nosso formato mudou ligeiramente nesse tempo, até a maneira de fazer, maneira de conversar, de editar os episódios até, né? Nessa coisa de publicar episódios antigos, eu percebo como a gente deixava a trilha sonora um pouco alta na época, assim, sabe? Hoje tem até musiquinha de fundo, mas você quase não ouve que ela tá lá no fundo e tal, porque, enfim, a gente foi evoluindo muito no jeito de fazer podcast, até hoje podcasts em vídeo e tal. Então, assim... O áudio melhorou bastante, assim, eu falo da própria gravação que você faz. Sim, a música servia muito pra maquiar o áudio ruim, né? É verdade. Olha o Chico revelando os segredos. Não, é isso mesmo. Sim, inclusive sobre essa palavra influenciador, por algum tempo eu me sentia mal de receber alguns tipos de e-mails. Igual a gente falou que teve uma época que a gente recebia feedback, ou por mensagem, ou por e-mail. E-mail, muita gente mandava e-mail, né? Muita gente mandava e-mail, muitas vezes a gente não dava conta de responder. Eu lembro que eu chamei uma amiga minha e falava, me ajuda a responder os e-mails aí, porque a gente realmente não conseguia responder todos os e-mails. E tinha uns e-mails assim, que eu tô namorando uma menina há 5 anos, eu quero pedir ela em casamento, a gente tá muito firme, mas aí eu entendendo meu propósito, minha vocação, e entendendo o propósito e vocação dela, e eu vi que a gente tá indo pra caminhos opostos, então eu decidi, e ouvindo o podcast de vocês, eu decidi que a gente vai se machucar lá no futuro, então tomei decisão e essa noite eu tô indo terminar com ela, e eu fiquei, ai meu Deus, o que eu fiz, assim, sabe? Aí eu ficava meio mal, eu falava pro Paulinho, porque a gente, de certa forma, é responsável pelo que a gente fala, mas às vezes o jeito que a pessoa ouve pode ser diferencial pra vida dela, sabe? Ela pode mudar muito. Por muito tempo eu ficava assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a forma como a gente fala. Igual a gente sempre levantou muito a bandeira de que você precisa estar congregando dentro de uma igreja, e dentro da igreja você tem sua base de apoio dos seus, né, que pensam muito parecido com você, e às vezes quando você tá falhando, quando você às vezes tem dúvida, ou precisa daquele empurrão mesmo de ler a Bíblia, de ter contato com Deus, então a gente sempre levantou essa bandeira. Mas a gente sabe também que tem muita igreja que é tóxica, né? E a gente gravou, teve uma época também, né? Teve uma época de podcast, exato, que a gente gravou sobre igrejas que abusam dos fiéis por conta de dinheiro, ou manipulam verdades e tal. Muita manipulação espiritual e emocional mesmo. E a gente gravou podcast sobre isso. E aí tem uma pessoa que foi na época que a gente começou a receber um monte de mensagem, assim. E eu lembro que eu tava num acampamento e o Paulinho mandou, então eu tava meio offline, né? Porque eu tava no acampamento. Aí o Paulinho mandou um link pra mim, de um influenciador bem grande assim no Brasil. E aí o vídeo falava assim, a pessoa falava assim, tá, mas o quê? Fala um pouco sobre sua vida pessoal e tal. Eu fiquei sabendo que você era cristão, que você era evangélico. Ele falou assim, não, eu era evangélico, eu era de uma igreja, inclusive, grande no Brasil e tal. Mas aí eu ouvindo um podcast cristão, eu percebi, meus olhos se abriram e eu percebi que eu tava sendo abusado, manipulado emocionalmente, psicologicamente e tudo, religiosamente. E aí,
através desse podcast, abriu minha cabeça e eu falei, cara, realmente é isso que tá acontecendo comigo. Aí eu lembro que a entrevistadora até zoou com ele, ouvindo podcast cristão, ele falou, não, mas esses caras são diferentes, eles são legais, eles são... Eu lembro disso. Eles são base bíblica, eles são fé e tal. Mas assim, resumindo... E ele falou podcastirmãos.com, né? Ele mencionou textualmente, sim. É porque a gente até ficou, será que ele tá falando da gente? Ele falou, não, o nome de podcast é irmãos.com, procura aí, os caras tão aí na ativa ainda e tal, né? E aí eu fiquei, cara, eu não acredito que ele era ouvinte nosso. E hoje, assim, tá fora da igreja, eu não sei como é que tá a vida pessoal dele. E por muito tempo eu fiquei, será que a gente fez algo bom? Sabe, assim, quantas pessoas deixaram de ir na igreja por causa da gente? Eu não sinto peso de consciência por isso. Não, de maneira por nenhuma. uma época, igual eu falei, começando aqui minha fala, por uma época eu me sentia mal de, igual esse cara que terminou o futuro casamento dele. Ele fez certo. Imagina como que seria. E a maneira como a pessoa né? recebe também, cara. A gente não pode se responsabilizar. A gente não tá falando assim, saia, faça isso, largue e tal. A gente tá colocando pontos, né? E dando nossas opiniões, nossas experiências. E também, gente, o fato de gravar essa conversa na sorveteria e publicar ela é pra isso, né? É pra influenciar as pessoas. É pra compartilhar aquilo com mais gente. Eu lembro que eu comecei um podcast há uns anos atrás, na base da Jocum que eu tava no Brasil, a Jocum Vila, e a sensação que eu tinha quando vinha algum convidado, algum professor, algum missionário de outro lugar e passava por lá, contava tantas coisas legais e eu falava, meu Deus, mas isso ficou só aqui com esse grupinho de pessoas, isso teria que ser escutado pelo país inteiro, né? E aí a gente gravou vários episódios com esses convidados, essas pessoas, né? Então, o objetivo da comunicação é influenciar, né? De alguma forma, né? Então, e eu acho que vocês têm feito isso bem, não precisa ficar com nenhum peso, não. Uma vez eu fui convidado para ir para Goiânia e eu fui na igreja Sal da Terra, lá de Goiânia, que foi a igreja que começada pelo Paulo Júnior, né? O Paulo Borges Júnior. E estando lá e tal, veio uma moça conversar comigo. Eu falei, você é o Paulinho e tal. Eu ouço o podcast de vocês há um bom tempo já. E quando eu comecei a ouvir, eu era da Igreja Universal. Aí, ouvindo vocês e tal, eu comecei a ter contato com novas realidades. Aí eu resolvi sair de lá e tô aqui na Sal da Terra. Falei, cara, se uma pessoa saiu da Universal, foi parar na Sal da Terra do Paulo Júnior, cara, pra mim, assim, eu já dou minha missão como cumprida, sabe? Isso era uma coisa que seria eminente, assim. Porque se a pessoa tava lá sendo abusada, tava sendo, de alguma forma, sei lá, o que tava acontecendo com essa pessoa lá, e vocês só abriram os olhos dela, o problema não é vocês abrirem os olhos, vocês só foram um mensageiro da coisa, né? O problema era quem infligia aquele abuso àquela pessoa. Talvez aquela igreja tava, de uma certa forma, realmente abusando. Então, essa pessoa, uma hora ou outra, ela ia se dar conta. Talvez, por ele encontrar cristãos que falaram de uma maneira aberta para ele e mostraram, você tá nesse caminho que de repente é abusivo para você e evangelho não é isso, por essa pessoa encontrar cristãos verdadeiros, ele sabe até hoje que, existem pessoas sérias ainda. Eu estava num lugar que não era sério, mas eu sei que existem pessoas sérias de verdade, porque essas pessoas sérias trouxeram a luz para mim. Agora, ali na frente a gente não sabe. O filho pródigo um dia saiu de casa também e depois de passar por tanto perrengue ele voltou, sabe? A gente não sabe os planos de Deus na vida das pessoas. É igual a arte. Depois que você põe a arte no mundo, depois que você põe o podcast no mundo, não é mais seu, né? Sim. Você tem que ser responsável em considerar o público na maneira que você vai dizer o que você vai dizer, mas em última instância cada um faz o que quiser com aquela informação, né? E você, como diz aquele versículo, né, de Saint-Exupéry, você se torna responsável por aquilo que cativa. Por aquilo que cativa o versículo. Eu não quero, não. Eu não sou responsável, não. A gente falou aqui dos relacionamentos, né, das pessoas que a gente conheceu e assim, todas as mudanças que aconteceram na nossa vida nesses últimos 20 anos estão conectados com a nossa relação com a internet, com as pessoas que a gente conheceu por meio da internet, né? Nós fazermos parte da CEPAL tem a ver com isso, nós trabalharmos por tantos anos com comunicação no Brasil tem a ver com isso, nas igrejas, nos eventos e tal, e o fato de estarmos na Espanha hoje tem a ver com isso também, por conta dos relacionamentos das pessoas que a gente conheceu, de vários lugares que a gente visitou no Brasil,
e pra casa de amigos que a gente fez pela internet, foi conhecer pessoalmente só fazendo a viagem pra casa dele, né? Como o caso do Ronald, que a gente foi lá pra Fortaleza. Vocês acham que os relacionamentos se tornaram mais profundos ou mais superficiais nesses 20 anos? Como que vocês veem a influência da internet nos relacionamentos e como isso nos aproximou e nos separou das pessoas nesse tempo? Na nossa vida ou no universo? Você ousaria responder em nome do universo? Essa é a minha. Por isso que eu tô dizendo, como é que eu vou saber? Cara, eu acho que vou responder um pouco assim, sem pensar, processar, falando, né? No meu caso... Você quer responder primeiro, Chico? No meu caso, eu vou dar a oportunidade do Chico falar antes. Assim, o que eu observo, na minha observação, não posso responder pelo universo, eu percebo que isso vem se tornando gradualmente mais forte, assim, sabe? O afastamento das pessoas, assim. As pessoas têm se isolado um pouco mais, têm se tornado mais individualistas. E eu percebo que isso se agravou um pouquinho pós-pandemia. Não sei se é a sensação de todo mundo, mas pelo tem menos... que se mencionar que nesses 20 anos tivemos 2 anos e pouco de pandemia aí que mudou drasticamente a realidade, né, cara? A forma que a gente encara a vida, assim, literalmente. Assim, é antes pandemia e pós-pandemia, assim, isso aconteceu. E eu percebo que isso, assim, na minha comunidade de fé, principalmente, na minha igreja, eu noto muito isso. Eu sentia que as pessoas, e não é papo de velho, assim, isso aconteceu tão drasticamente que ficou muito notável. Eu percebo que as pessoas antes, elas eram mais interativas com a comunidade, ajudavam mais, elas estavam mais dispostas a, tipo, se mobilizarem em favor daquela comunidade. Hoje eu percebo que ainda acontece, as pessoas se mobilizam de uma certa forma, mas se tornou, você precisa fazer muito mais força para que isso aconteça. Você precisa influenciar muito mais as pessoas para que isso aconteça. Aquela ajuda coletiva que antes você tinha com muito mais facilidade, você não tem tanto mais. Será que pode ser também por causa do excesso de contato a esse tipo de iniciativas que a gente tem hoje? Porque antes a gente ficava sabendo uma necessidade do bairro. Você podia decidir se você ia lá ou não. Agora a gente tá todo dia recebendo várias necessidades e iniciativas que a gente poderia se envolver e a gente acaba ficando meio calejado com isso também. E aí o olho passa até a ignorar, né? O que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Parece que tá distante da gente e a gente não sabe muito bem como lidar com isso mais, né? Bom, no meu caso, falando não sobre o universo, né, mas sobre mim, eu fui para missões em 2012, então era assim, não tinha internet de muita qualidade e tal, mas tinha a possibilidade de comunicação, então foi muito importante, entendeu? Então, nesse sentido, a tecnologia me ajudou, né, a estar mais perto. E eu acho que com o passar do tempo também, pensando nesses 20 anos, eu concordo com o que o Chico estava falando sobre esse distanciamento, mas para as amizades e relacionamentos que eu tinha intenção de manter, foi por causa da tecnologia que eles se aprofundaram. Legal. Então, acho que a intencionalidade que eu tinha com algumas pessoas... Assim, nessa amizade aqui eu preciso investir, eu quero investir. E, obviamente, no relacionamento com os meus pais, a minha família, se fosse cartinha... Nossa. Entendeu? A distância seria muito maior. Não tem nem comparação. Mas a sua pergunta é relacionada com a tecnologia ou relacionada com o ser humano nesses 20 anos? Com tudo. Sabe, porque a gente, assim, com todo respeito à idade nossa aqui, a gente fala da internet ainda naquele termo de que eu uso a internet para isso, eu uso a internet para aquilo. Porque a gente viveu pré-internet. Porque, igual, por exemplo, tempo, né? Não só na infância. Os nossos filhos, eles não usam a internet para isso ou para aquilo. É a internet, sabe assim? É uma Faz extensão parte da vida deles. É uma extensão da vida deles e tal. Tanto que eu fico brava porque eu falo assim, gente, às vezes eles criam um grupo só pra ficar trocando stickers e gifs. Eu falo, por que vocês não perguntam coisa? Por que não perguntam sobre como foi o dia deles, Aí depois tem uma tarefa pra entregar na escola que metade deles não sabiam. E tava todo mundo no grupo lá que podia falar sobre isso. Já fizeram a tarefa ou tem que entregar amanhã? Aí ele falou, não, mamãe, porque pra conversar a gente conversa pessoalmente. A internet é só pra zoeira, sabe? Assim. É outra maneira de lidar com a internet. Gente, então, mas é porque a gente tem essa outra visão. Nesses 20 anos, assim, falando com relação a relacionamento mesmo de pessoas, eu acho que independente da tecnologia, é muito louco como a gente vive ciclos, né? Porque eu lembro no começo que a internet era do mal, eu lembro no começo que você se abria mais para um desconhecido num ônibus que você acabou de conhecer, e aí depois as pessoas foram ficando desconfiadas, e aí agora o pessoal já não quer mais tomar vacina. Então, assim, vai fazendo um ciclo muito louco, aonde aquilo que você achava que era um absurdo,
absurdo, agora já é normal. E aquilo que era normal virou um absurdo, A gente sabe? tem que ensinar nossos filhos a não responderem estranhos. Como os Sim. nossos pais falavam pra gente, não conversa com estranho na rua, agora é na internet, sabe? Se um estranho vem falar com você, por mais que ele sempre demonstre tem a familiaridade... resposta na ponta da língua. E eu acho que aqui na Espanha ainda é, inclusive, até mais diferente, mais forte esse negócio do que aí no Brasil, sabe? Eu falo Espanha, mas na verdade é Europa. Aqui as pessoas, eu acho que elas são mais reservadas, né, amor, do que no Brasil. E eu acho que esse tipo de relacionamento vai influenciando também na forma como a gente pensa, na forma como a gente faz, na forma como a gente conta sobre o nosso dia a dia, né? A gente aprende muito aqui que, diferente do Brasil, que a gente vai tentar se relacionar com todo mundo e fazer todo mundo ser parte da nossa família, aqui eles têm um grupo muito restrito de pessoas que são parte da família deles mesmo. E é engraçado que eu tô lendo o Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis, que é a autobiografia dele, e ele conta lá no começo do século passado, cara, quando ele era criança ainda, adolescente, ele fala que, assim, ele não tinha interesse de se relacionar com mais pessoas do que aquelas pessoas que ele considerava seus amigos muito próximos, porque ele não queria gastar tempo com isso, ele queria gastar tempo no que realmente valia a pena, sabe? Você vê que essa cabeça do norte aqui, né, do mundo, é muito definida com relação a isso, né? Às vezes a gente quer se relacionar com todo mundo, quer ser legal com todo mundo, não se aprofunda na amizade, no relacionamento com ninguém, né? Porque fica assim, se gastando o seu tempo, investindo o seu tempo em tantas pessoas. Não tô dizendo que é ruim ou que é bom, o que é melhor, o que é pior, porque se você se fecha demais também, você vai ficar muito limitado, né? Até nos seus conhecimentos, na sua mente e nas oportunidades que você tem na vida. Mas existem essas duas maneiras de olhar pra vida que são contrastantes e a gente vê nesses anos assim, algumas pessoas irem pro lado mais fechado, outras pessoas irem pro lado mais amplificado, porque às vezes querem atingir mais gente, tem seus interesses até de ser influenciadores, o que é que seja, e a coisa pode variar muito, né, e de pessoa pra pessoa, de família pra família. Sim. Até porque ninguém é igual o Roberto Carlos, né? Que quer ter 1 milhão de amigos. Ele quer ter 1 milhão de gente que compra o CD dele, olha. Por isso que ele fala, e bem mais forte poder cantar, né, pra vender mais discos, né. É engraçado essa pulverização assim que a gente tem, ou essa amplificação, né, dos relacionamentos e das coisas. Em redes sociais, por exemplo, eu comecei nesse final de ano passado a fazer uma limpa no Instagram, tanto de amigos quanto de influenciadores que eu sigo, porque em algum momento eu comecei a seguir aquela pessoa e agora não faz sentido nenhum seguir aquela pessoa, porque ela já tá falando de outra coisa ou porque eu mudei e tudo mais. Então, com essa variedade tão grande de coisas que a gente tem, de possibilidades, a gente é uma geração perdida, né? A gente não sabe mais escolher e aí por conta disso a gente não sabe mais o que priorizar. Então, essa mente do C.S. Lewis de, não, eu vou investir nessas pessoas aqui, porque são essas pessoas que eu quero priorizar. A gente não acha que é tão natural a gente fazer isso. A gente quer meio que ficar abarcando tudo, ter todo tipo de informação de todos os lados, só se intoxica e passa mal depois, né? Mentalmente e etc. É muito louco esse negócio de limpar o Instagram, cara, porque tem algumas pessoas, tipo, tem um cara com quem eu fiz a faculdade, a segunda universidade em 2000 Dá pra limpar o status 2008, do 9 e WhatsApp, 10, né? que eu estudei. É assim, e de vez em quando eu vejo uma informação dele, eu vejo uma foto dele, eu lembro dele, o meu amigo fulano, Só vejo, eu nem interajo com ele desde então. Mas a gente foi muito amigo na época da universidade, fazia trabalhos juntos, esse tipo de coisa. Aí às vezes eu tô lá limpando o Instagram, influenciador é fácil de tirar, o perfis engraçados é fácil. Mas quando chega nessas pessoas que você só tem uma pitada deles uma vez por ano, 2 vezes por ano, você fala, se eu deixar de seguir ele vai morrer completamente pra mim. completamente. Eu nunca mais vou ter nenhuma notícia sobre ele, cara. É muito louco isso, É muito sabe? doido isso, cara. Olha que interessante, na época que não tinha redes sociais e tudo mais, acabou a faculdade, cada um seguiu sua vida. Cara, Morreu. você ia limpar, você comprava uma agenda telefônica nova pra anotar os nomes. Eu fui dessa época de ter agendinha telefônica pequenininha. De papel, né? Pra você repassar, porque as folhas estavam tudo rasgando, tinha nome que você não repassava. E já está, sabe? Já era Exato. limpa, né? Era Você o fazia seus limpa, gente. contatos. Eu não quero ter o telefone da Lúcia do quarto ano mais. Mas porque é eu não vou ver diferente ela porque você não vai ligar pra Então. ela, mas não vai aparecer uma foto dela do nada na sua frente se você deixar aquele número de telefone Não, faz lá, sentido. né? Mas assim, por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa manter esse laço, sabe? É o FOMO, Não, né? e manter É o um laço FOMO, que você não tá com existe. FOMO, ó. É. Manter um laço que não pode existe. ser isso mesmo, Adri. Assim, eu lembro uma vez, quando eu tirei carta, tinha as aulas teóricas que eram em grupo, né? Era o pessoal todo numa sala, e o professor ensinando as regras de trânsito e tal. Foram 10 aulas,
Não lembro quantas aulas foram. Uma por semana. Mas eu meio que envolvi com aquele grupo e no último dia de aula eu fiquei muito indignado porque as pessoas só falaram tchau, acabou, tchau. Ninguém pegou o Vai marcar um churrasco? Vocês fizeram parte da minha vida, Isso, sabe? Por que vocês estão indo embora? Peraí, vamos conversar. Eu não vou mais ver vocês, porque eu só via vocês aqui, sabe? E aí... Cara, mas é muito louco isso. Igual eu fui pra Irlanda visitar o André e eu fiquei num Airbnb. E aí eu fiquei 5 dias no Airbnb. E eu conheci, era quarto compartilhado. Era casa compartilhada. Então eu tinha meu quarto, mas o resto da casa era compartilhada. E aí eu conheci as pessoas que estavam lá. Então tinha um alemão, um italiano, um brasileiro e uma francesa. E eu fiz amizade com eles. E claro, eu acabei me apegando mais ao italiano e ao brasileiro pela proximidade, não é? De idioma e também porque é mais calorzinho, né? A francesa e o alemão, eles eram mais friozinhos, assim, nesse sentido. E aí eu peguei e troquei o WhatsApp com ele, porque a gente saiu, foi passear e tal. E aí, ontem ele mandou uma mensagem pra mim falando, eu sei que você tá longe e tal, mas eu queria que você soubesse, você pode contar comigo o que você precisar, o dia que você voltar pra Irlanda, a gente pode se ver, o dia que eu for na Espanha a gente se vê. Mas exatamente essa situação, Chico, de cara, eu vivei 5 dias com ele, e foi só 5 dias. É muito estranho pensar que ele vai morrer pra você, né, cara? Eu falei, eu não quero Exato, que ele você morra vai ficar lá pra da mim, lembrança, você não tem mais contato, sabe? A gente tem estranho. fotos junto e tal, mas, tipo, acabou, sabe? Morreu, não sei se eu vou ver o Mas menino por outro mais. lado, por exemplo, tem um casal que eu conheci no Caminho de Santiago uma das vezes, um casal da Itália também, super queridos, a gente se deu super bem, caminhamos juntos, ficamos vários dias juntos. Aí quando a gente ia se despedir, eles me deram um imã de geladeira, alguma coisa, de uma foto deles, um negócio assim, sabe? Uma lembrancinha. Ah, isso é legal. E eu deixei, eu tô olhando pra minha geladeira aqui agora e não tá o coisa deles. Porque em algum momento eu falei, cara, essas pessoas fizeram parte daquele momento. E agora E sumiu. depois- Difícil desapegar, cara. Mas a gente E depois, precisa, né? tipo assim, mas eu desapeguei, agora que eu tô reparando, eu já Agora você tá desapeguei. sentindo falta, né? Você fala, nossa, por que eu me desapeguei deles, É tão muito queridos? louco, cara. É Tão muito queridos, louco. Porque é. a gente fica com essa sensação de que a gente não vai ver mais, né? É. É muito E não doido. vai Igual mesmo, é, nunca mais vou ver O isso. André, o E não nosso vai, filho que é. tá lá, ele tá com essa sensação, né? Porque ele falta quase um mês ainda pra Menos voltar. de um mês, né? É. E ele falou, nossa, mamãe, eu tenho uma vida com o pessoal aqui, porque ele morou 3 meses com o pessoal. E ele falou, mas me dá um aperto no coração saber que talvez nunca mais eu vou ver eles de novo, sabe? É muito louco isso. Eu falei, não, filho, Bem-vindo não à pense vida, nisso, né? não, Vida, cara. É um negócio que marca, É, né? que marca, assim né? como no podcast, a gente tinha pessoas Várias que fases, que é. interagiam muito, assim, Uhum. cara. Todo episódio comentava e tal, a gente sentia que a gente pessoa fica, tava nossa, onde tá? ouvindo. O que fulano tá fazendo Às da vezes pode vida, até né? estar ouvindo a gente ainda, mas a gente não sabe mais, porque a É, gente não tem é mais muito esse louco biscoitinho de receber uma Uhum. interação deles e tal, e ficou lá no passado, né? É aquela figura meio brega, assim, vocês já viram? Que as amizades são como folhas de uma árvore. Já viu essa? Eu acho que sim. Que aí mas bate o completa. vento e leva algumas folhas pra longe. Mas Leva que essa precisa coisa. levar, as que realmente são fortes É. ficam, né? É meio assim. É a vida, né, gente? É a vida, é a vida. Pra vocês que estão vendo a gente agora, a gente sempre falava, quando a gente gravava só por áudio e o Chico ajuda a gente na edição, eu falava, Chico, corta essa parte. O Chico era muito presente, né, O Chico? Chico era a entidade. O Chico no- era a no nossa podcast. entidade. É, Aí o Continua pessoal sendo, gravava né? com a gente e falava, gente, mas quem que é o Chico? Quem que Cadê é o Chico, né? Cadê o Chico, O né? Chico tá aqui, ó. Chico, como que foi pra você ouvir a gente gravando podcast e a gente falando com você, assim? É engraçado porque, tipo, em alguns momentos vocês gravavam umas coisas antes, né? Aham. Que ia- Isso é verdade. antes do Olá Pessoas, né? Sim, sim. E aí, vocês falavam, ó Chico, ó, só pra você saber, não sei o que lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem algumas coisinhas que, tipo, era só piada mesmo, assim, não tinha... Aham. Sempre dava um recadinho. Ah, eu pro ficava Chico. morrendo de dó. Eu falava, nossa, É. Chico, você vai tomar spoiler desse livro. E Do esse livro é tão filme, bom. série que ele não tinha visto, né? Exato. Aí eu falei, pô... Aí eu me sentia mais parte ainda por conta disso, assim, porque sempre tinha uma coisinha, uma pontinha que, tipo, eles sabem que eu estou aqui, olha, eu tô aqui e tal. Né? Me sentia participante. Ficava tentado algumas vezes a deixar isso na edição, mas eu sabia que o Paulinho ia limar depois, mas... Olha, não passava pelo Foi, crivo do homem. revisava tudo, né? Mas é uma nova fase, né, Fofo? Podcast, Sim, nova estamos fase. aqui em vídeo esperando pelos próximos 20 anos, que eu não tenho ideia do que vem por aí. Não sei o que vai mudar Será se que o a gente cara... vai fazer... Nossa, será que os próximos podcasts, tipo, daqui 20 anos vai ser com óculos de realidade virtual? Onde a gente vai poder sentar na cadeira e a gente vai fingir
todo mundo tá no mesmo ambiente, todo mundo assim. no mesmo ambiente. Só que a gente não vai conseguir comer, né? E beber. A gente, não sei como é. com a inteligência artificial agora, cara, assim, a gente tá no meio da, Ai, com da inteligência grande artificial, mudança. agora eu tô falando que idioma? A gente não vai precisar nem existir Então, mais. imagina, as pessoas vão falar, vão colocar outro idioma na minha boca. Não, cara, não, pera. Nós vamos vender como podcastirmãos.com, o único 100% orgânico até hoje, né, cara? Que só pessoas estão falando. O meu filho ficou indignado. Mamãe, eu vi uma propaganda de inteligência artificial no intervalo do Super Bowl. Vários. Como que pode? Cara, tá Os popular. caras têm dinheiro e eles usaram. O Chico ele tava ficou falando, né, revoltadíssimo. Chico? Quando eu tava testando aí as novas vinhetas do podcast, e foi inclusive com vocês dois, cara. Foi com o Chico e com o André. É Eu verdade. fazia e mandava pra eles. O que vocês acham disso? Você acha disso, tá? Essa música. Meu Inclusive, Deus. eu fiz uma música, eu fiz um jingle do podcastirmãos.com 100% inteligência artificial. Quer dizer, a criatividade das palavras são minhas, mas a gravação e voz a gente vai tocar no final aqui do episódio pra Vai, vocês a gente ouvirem. vai tocar. Ah, Todas ficou as legal, vai. versões? Ouve, não, Tá só bom. uma. Ouve umas 3 vezes assim, você vai ficar o dia inteiro cantando ela depois. Essa é É. a grande força. E aí eu falei pro Chico, o que você acha disso, tá? Ele falou, cara, você não tem noção daqui no Brasil como é que tá esse negócio de jingle com inteligência artificial. Né, Chico? E mais agora na É, eleição, imagino, hein? Imagina na eleição, Então, cara, na acabou eleição a produção, passada- né, orgânica. Na eleição passada, principalmente eleições municipais, essas coisas que o orçamento é menor ainda, era muito recorrente, assim. Eu mesmo fiz acho que uns 2 só na última eleição, assim, de jingles, sendo que fazia muito mais antes, né? Você E fazia? o Você restante que produzia você com via- música e tudo? E Agora o acabou, restante... né? Ninguém vai te pedir, só se for pedir um prompt pra você. Né? Exato, exato, porque eu já via muito acontecendo e já estava preparado para isso, né? E é muito característico, né, o jingle, que fica parecendo aquela música de mercado. Quem usa muito é mercado hoje em dia, assim, que usa as músicas para falar das promoções do mercado. E decora na usa- cabeça, velho. Eu tenho a música do Mercadinho perto de casa lá de Vinhedo até hoje. Mas não era IA ainda. Não, Hoje, com era certeza. Infange é o seu supermercado. Olha aí. Ainda era feito Ainda manualmente, era orgânico. vamos dizer assim. É. Era orgânico e tal. Mas eu vejo muito nas rádios, que hoje as vinhetas, aqueles flash, aqueles jingles que tinha nas rádios, hoje basicamente você percebe, é tudo IA, assim, porque economicamente é muito mais rápido para eles fazerem e a importância que se dá para aquilo, sendo IA ou não, Tanto orgânico, faz, né? não valoriza, para eles não tem um valor que É. vai agregar, então não tem por que não fazer, eu vou fazer porque eu economizo E nem pra dinheiro. quem consome também, né? Sim, sim. Exato. Não, o popular, Eu tô o popular arrasada, hoje- gente, que eu não tô ouvindo nada dessas coisas aí. A única coisa que eu ouvi foi do qual que é que você falou do urso do gelo, das crianças lá. Eu vi um vídeo o do boi Leon e da cara de Nilce. gelo. Só isso O que Leon e eu a ouvi. Nilce reagindo ao Boi da Cara Preta Universe. Que eles estão fazendo várias. Agora sim, imagina, Galinha Pintadinha e 3 palavrinhas e tal, na década E passada. era super criativo, Galinha Bombaram Pintadinha, porque gente. exigia criação da animação, criação da letra, psicodélico total, música né, amor? e tal, e fazer aquilo ser viciante para as crianças e tal. Agora, com as possibilidades de gerar música com IA, você dá só uma ideia. Faz uma música no estilo Boi da Cara Preta, só que com o boi de gelo, o boi zumbi, o boi não sei o que tem, cara, vários tipos de boi, assim. Aí, assim, aquela O animação boi super vampiro, né? super genérica, sem consistência, assim, muda de uma cena pra outra, é outros personagens que aparecem lá, porque, enfim, é a IA gerando aquilo e tal. Ah, tem hora que o menininho é um, tem hora que o menininho é outro. Aquela verdade. música com aquela voz super poderosa, assim, sabe? Que poucas pessoas no mundo têm, mas a IA consegue emular aquilo, então aquela música sem alma. E você poder produzir isso no seu computador em meia hora, colocar isso no YouTube, isso bombar, ter milhões de visualizações, você ganhar dinheiro com isso, sabe? Esses dias eu tava no mercado e aí tava tocando na rádio do mercado, assim, uma música muito legal, assim, sabe? Um soul music e tal. Bem bacana. Eu falei, poxa, deixa eu ver que música é essa, que aqui eu vou salvar pra minha playlist. E eu fiquei mais curioso porque me lembra um cantor que eu gosto muito. Aí eu falei, será que é dele? Será que é não ou não, né? Aí eu fui no Google tem pra identificar música e tal, pelo áudio. Aí eu comecei a rodar, ele não achava a música. Olha Eu falei, como assim? isso. Ele não acha. Eu falei, então certeza que foi feito por IA essa música e eu fui enganado. Gente, no Google dá pra fazer isso. A gente usava qual que era o O nome Shazam. do Shazam. pra achar Shazam música. também. Identificar a música. Mas agora Não, pelo cara. Google já faz isso? Olha, Mas eu não assim, sabia, não. a gente vai ser afetado, influenciado, com certeza, pela IA. Mas assim, IA não é só videozinho e pessoas com cara em outras pessoas que
enfim, a gente tem várias possibilidades. Dentro do podcast a gente usa para edição, para cortar silêncios. É a IA que identifica os silêncios pra gente, para poder cortar. Depois eu passo revisando, claro, para tratar áudio, para fazer as vitrines, cara, pra gente ser colocado em outro ambiente e tal. Tudo assim são ferramentas que vão nos ajudando a melhorar e a fazer cada vez melhor. E a IA tá aí para nos ajudar. Se a gente tiver sabedoria para usar, o podcast vai melhorar. A gente vai ter novas ferramentas, vai ter novos recursos. É uma ferramenta útil, né, amor? Isso é verdade, não é de tudo mal. E eu vejo que ela chegou numa época, por exemplo, você pensar em música, ela tá muito impessoal. A pessoa pega uma playlist no Spotify, só ouve, legal, deixa aí. O Spotify faz uma triagem mais ou menos do que você gosta, pelo que você já tá ouvindo. E aí ele vai te jogando coisas. E muitas canções você só ouve como se ouvia uma rádio no trabalho, assim, só deixa tocando aí pra ter alguma coisa no fundo. Então, a IA vem pra exatamente pegar esse tipo de coisa. Eu falo, as músicas produzidas. Sim. Porque você não quer se envolver com aquela música não vai mudar a sua vida. Ela não vai ficar como um clássico pra você. Você não tá parando pra ouvir, né, Chico? É só isso. E isso faz com que a gente valorize mais ainda o que é pensado, articulado pra uma pessoa, né? Quando aparece na minha timeline, assim, alguma obra de arte que você fala, cara, o cara teve trabalho pra fazer isso. E ele fez coisa... O processo. Exato. O orgânico vai fazer falta. A gente vai precisar dele e a gente vai valorizar cada vez mais isso. E a gente é humano e a gente precisa do humano. Então pode crescer muito. Tá, assim, essa bolha vai estourar em algum momento e a gente vai retroceder. Sabe esses retroceder não na tecnologia, mas no uso dela, né? Esses encontros que as pessoas têm feito offline, vocês já viram essa onda que surgiu? Isso eu já ouvi falar, sim, desde antes da internet existia já os encontros offline. Bueno. Não, antes da Todo internet. domingo a gente vai pra igreja, inclusive, e é offline. Não deixa de ser. Não, mas agora offline não, porque você transmite. Tem uma onda que eu vi nas redes de encontros de várias pessoas no Parque X de tal hora, todo mundo sem celular, intencionalmente, pra ler, pra conversar, pra tocar música. Mas, você não mora na Espanha? Isso acontece direto nos bares. Não, acontece, mas tá rolando essa onda, tipo assim, a galera se encheu tanto do celular, falou, vamos marcar encontros, né? Offline. E aí um monte de gente numa praça, num parque, sei lá, lendo. Que obviamente, tipo assim, né? Mas... Cada um no seu mundinho, com o seu livro. As pessoas levando o jornal impresso, assim, né? Precisou de um movimento para retornar. Então, com a inteligência artificial, eu acho que em algum momento vai acontecer a mesma coisa. Mas a gente não pode demonizar o negócio. Ninguém tá demonizando tanto que a gente vai terminar o episódio tocando uma música gerada por inteligência artificial aqui pra gente se divertir. Inclusive, nesse momento, eu fui possuído pela inteligência artificial. Esse é meu sobrinho falando em inglês. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui é meu avatar. Eu não sei de verdade. Não, pra ser o avatar, você tem que articular muito bem a voz, assim, a boca. E você tem que mexer a mão de uma forma assim, um pouco repetitiva. Olhos estralados, assim, falando muito motivado, porque é assim que as pessoas falam naturalmente. Exatamente. Isso é verdade, gente. Mas é isso, gente. 20 anos, marcamos aqui essa data com esse episódio nostálgico e também desesperançoso. É nesse pra episódio Dri, pelo que a menos. gente canta parabéns ou não? Não canta parabéns. A gente vai terminar... Ai, gente, o que não sou eu na vida desse marido, com né? Você quer cantar parabéns? Eu queria cantar parabéns, 20 anos. Algum episódio a gente vai Solta o parabéns aí, Chico. Solta. Vai lá, Chico. Palhaço carequinha cantando... Fazer uma versão de CDC cantando parabéns, gerado por IA. Show. Mas vamos lá então, gente, terminar com a nossa vinheta, que tem a ver com a nossa vinheta de abertura, você vai reconhecer e a gente termina aqui. No vídeo vai ser só o logo parado com o fundinho, porque eu não vou fazer animação com isso, mas a gente termina aqui. A gente não pode dublar? Não, e ó, gente, comenta aí o podcast que eu tô com saudade de ouvir os comentários de vocês, nem que seja pra reclamar. Volta o recadinho! Põe a inteligência artificial pra ler os recadinhos. Não, isso não vai acontecer, cara. É verdade. Isso não vai acontecer. Aqui é 100%
100% orgânico ou quase isso. Nunca diga nunca, Paulinho. Nunca diga Ele nunca. fala diga nunca, nunca. né? Ele fala bastante nunca mesmo. Olá, pessoas A Adriana reais! já falou que não iria ler Harry Potter. Aí, ó, pronto, Pois ó. E por falar assim, influencer, cara, tem uma galera de crente aí que não deixava os filhos ler e agora tá deixando por causa de mim. Culpa sua, Adri. Culpa Então. minha. Mas vamos lá, pra mais 20 anos, quem sabe? Eu Nós adorei. tudo sexagenário aqui fazendo podcast. Vamos ver. Chama o jingle. Jingle! 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 Roda o jingle Eu na não sei o tela. que você quer que eu fale. É o jingle? Corta pra mim. Como é que Corta. chama jingle, gente? Corta aí, Datena. Tchau. Pra mim. Tchau. Até mais, gente. Na estrada, em casa ou no busão, tem papo bom pra cada coração. Dá o play, chega mais, vem então, que a família